Graças a Deus nós estarmos juntos mais uma vez para ouvir a palavra de Deus. Quero que o Espírito de Deus fale ao seu coração no nome de Jesus. Vamos orar para isso? Para que Deus fale conosco? Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a sua bênção neste momento que vamos ler a sua palavra, que vamos meditar na sua palavra. Queremos, ó Deus, ser abençoados. Queremos ser alcançados, ó Senhor, pela sabedoria da sua palavra. O teu Espírito Santo abençoe a mente e o coração dos nossos irmãos em Cristo. Que alcance a mente e o coração de todos os homens e mulheres que vão ouvir essa palavra, Senhor. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Por isso que a sua palavra fale ao coração de todos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Efésios 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, no nome de Jesus. Ao versículo 10, do versículo 1 ao versículo 10. O Espírito de Deus fale na sua vida. Nós vamos compartilhar com os irmãos uma nova vida, fruto da graça divina. Efésios 2, a partir do versículo 1, diz assim no nome de Jesus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Amém? Graças a Deus. Que o Espírito de Deus abençoe sua vida, sua mente, que o Senhor fale ao seu coração pela sua palavra. É muito bom estar com os irmãos mais uma vez e poder compartilhar com vocês a riqueza da palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho disso nessa leitura de Efésios 2, do 1 ao 10. Uma nova vida em Cristo, foi o que nós recebemos. Nós recebemos essa nova vida por causa da graça de Deus. A nova vida é fruto da graça divina. A nova vida não é mérito dos homens, dos seres humanos, mas é da graça de Deus. Todos nós precisamos reconhecer que pela graça divina nós temos uma nova vida. Nós precisamos reconhecer a graça de Deus na nossa vida. E eu quero compartilhar com você isso, caminhar nesse texto aqui para a gente reconhecer isso. Esse texto traz uma verdade para nós. Qual a situação do ser humano antes da graça de Deus se manifestar em nós? Qual a situação, qual a nossa situação antes de recebermos a graça de Deus? Pela graça de Deus, Ele nos deu vida. Então, primeiro nós precisamos fazer um retrospecto aí da nossa situação humana. Tirar uma radiografia de nós como seres humanos. Não como crentes da igreja, que frequentam um lugar, que já faz parte de uma denominação. Nós olharmos para nós como ser humano, todo ser humano.
Qual a situação de qualquer ser humano na face da terra, no mundo? Qual a situação dele sem a graça de Deus? Quando Paulo começa escrevendo isso aos irmãos, ele deu uma ideia aqui, ele queria mostrar para os irmãos que os irmãos saíram de um lugar e foram transportados para outro. Eles saíram do pecado para a salvação pela graça. Então a situação do homem é a situação de pecado. E vocês sabem que o salário do pecado é a morte. A primeira verdade nesse texto é que ele vos deu vida. Ora, o Senhor não daria algo que nós já tivéssemos. Ele deu algo que nós não tínhamos. O texto diz que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Todos os seres humanos da face da terra estavam em delitos e pecados. Tá? Todos os seres humanos. Sem qualquer distinção. Seja homem, mulher, jovem, criança, ancião. Todos os seres humanos, não importa se ele era da família dos hebreus, não importa se ele era judeu, se ele não era, todos os seres humanos herdaram a consequência do pecado de Adão, e o pecado trouxe morte a toda a humanidade. Então Paulo começa dizendo isso para os irmãos: ele vos deu vida estando vós mortos, vossos delitos e pecados. Essa palavrinha delitos aqui, ela é de uma raiz, de uma palavra grega, que é paraptomas. Essa palavra, o significado dela, para a gente não falar difícil, ela significa que é todos os crimes. Delito é todo tipo de crime, todo tipo de ofensa, todo tipo de iniquidade, todo tipo de transgressão à lei divina. Tudo que contraria a lei de Deus é delito. Não vou nem perguntar se você cometeu algum delito essa semana. Mas tudo que o homem faz que não está de acordo com a vontade de Deus é um delito, é uma ofensa. E todo pecado, vocês sabem que não existe pecadinho nem pecadão. Todo pecado é transgressão da lei. Pecado é errar o alvo. Tá? Essa outra palavrinha é a hamartia, é errar o alvo. Ir para outro lugar que Deus não te colocou. E Paulo traz isso aqui para os irmãos, que o homem sem Cristo está morto. O homem sem Cristo está perdido. O pecado separa o homem de Deus. Se nós lermos Isaías 59, diz que Deus está com a mão estendida para abençoar, Deus está com o ouvido aberto para ouvir as nossas orações, Deus está pronto para nos salvar, mas as nossas iniquidades causam divisão entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça. O pecado separa o homem de Deus. Por isso que ele vai falar no decorrer do texto que nós éramos sem Deus, separados da família de Deus e sem Deus no mundo. O homem antes da graça de Deus é um homem perdido, um homem morto. Mas não importa para Deus, porque a primeira verdade do versículo é que Ele vos deu vida. Não importa que o ser humano, ele está perdido, ele está morto, ele está acabado sem Deus. Porque ele não está sozinho, porque o texto começa dizendo que Deus nos deu vida. É verdade que a nossa situação como ser humano é bem ruim, mas mesmo assim Deus se manifestou para trazer a vida de volta, para que nós pudéssemos viver uma vida abundante. As duas coisas principais de Jesus, Jesus fala na sua vinda, fala: eu vim para que vocês tenham vida e para que vocês tenham uma vida abundante. Amém? Essa é a primeira situação de todo ser humano, não tem para ninguém. O salário do pecado é a morte.
mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Amém? A segunda situação, aqui revelada no texto, é qual a situação do ser humano sem Deus. Como que a graça de Deus se manifestou na vida desse ser humano sem Ele. E já ficou claro para nós que ele era perdido, Deus deu vida. Mas como essa graça de Deus se manifestou no homem sem Deus? O texto diz para a gente que o homem sem Deus, versículo 2 e 3, diz assim: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Porque era uma coisa que acontecia. Uma coisa que acontecia aqui, tanto com os sem Deus, como com os que estavam com Deus. Nesse sentido, Paulo está dizendo que todos nós aqui, antes, agora nós temos a graça de Deus, conhecemos a Jesus, fazemos distinção entre luz e trevas, fazemos separação entre o mundo que jaz no maligno e a igreja de Deus que vive conforme os padrões de Deus. Nós fazemos essa distinção, mas antes todos nós andávamos segundo o curso desse mundo. Nós também andávamos. Nós éramos por natureza, nós éramos tendenciosos, inclinados às inclinações da carne. O homem sem Deus, ele foge totalmente do propósito que Deus preparou para ele. Ele está totalmente longe daquilo que Deus elaborou. O Senhor elaborou um propósito para o ser humano. O Senhor tem um plano para cada um de nós. Você já ouviu isso? Você já ouviu que Deus tem um plano para cada um de nós? Que Deus tem um plano para os seus filhos? Deus, ele não está perdido na história. Deus sabe muito bem o rumo das coisas. Deus sabe muito bem o que fazer. Deus não está desesperado com as coisas que estão acontecendo. Existem muitas pessoas que estão desesperadas, por exemplo, com esse tempo difícil que nós estamos vivendo, da pandemia, do coronavírus. E muitas pessoas perderam o sentido da caminhada. Mas Deus não está perdido com nada disso que está acontecendo. Nunca esteve perdido na história. Deus sempre sabe o que faz e Deus sempre sabe onde Ele quer chegar. E os propósitos de Deus não falham e não falharão. Nós é que temos que perguntar se nós queremos fazer parte dos planos de Deus para a nossa vida ou se nós queremos caminhar segundo o curso desse mundo. Porque a graça de Deus se manifestou para nos livrar do curso deste mundo, para nos livrar do sistema desse mundo. O homem sem Deus, ele anda conforme a vontade desse mundo. Olha que coisa interessante, porque o texto fala: Ele vos deu vida estando vós mortos. O Paulo está dizendo agora que os mortos em Cristo estão andando. Mesmo, você já viu morto andar? Né? Se você vê um morto andar, é perigoso você sair correndo. Mas aqui Paulo fala que os mortos estão andando. Porque todo mundo que está andando segundo o curso desse mundo está morto e não sabe. Todos que estão andando segundo a trajetória desse mundo, estão andando segundo as inclinações desse mundo, né? Ele não sabe, mas ele está sendo dominado pela trajetória desse sistema maligno que existe. O homem sem Deus é como um animal que não faz a sua vontade, mas que é controlado por aquele que o conduz. Nós podemos dizer que se vivemos nesse mundo,
que jaz no maligno. Os que são guiados pelo mundo, então, automaticamente, são guiados pelo maligno. Se o mundo jaz no maligno, o sistema do mundo está corrompido, e você é guiado pelo príncipe da potestade do ar, ou seja, pelo inimigo, você está sem Deus no mundo. E esse homem sem Deus, ele permanece condenado. Mesmo que Jesus tenha dado vida, mediante a sua graça, o homem que permanece sem Deus está condenado. Essa é a segunda verdade da graça de Deus se manifestando, agora se manifestando para o homem, de uma certa forma objetiva. Olha, Jesus disse assim para os discípulos: sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas. Toda vara que tiver ligada em mim dará fruto. Então, não tem como nós vivermos desassociado de Deus, desligado de Deus. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Eu vou repetir para você lembrar. Não existe possibilidade do ser humano ser absoluto. Não existe como o ser humano dizer assim: eu não sou de Deus, mas também não sou do diabo. Não existe essa possibilidade. Ou você é de Deus, anda com Deus e tem Cristo na sua vida, ou automaticamente você está sendo dirigido pelo inimigo. Que o mundo jaz no maligno e o inimigo controla esse sistema mundano, ele controla. Então você pode ver que está tudo deturpado. O ambiente judiciário, político, econômico, as finanças, o inimigo ele joga o materialismo, o consumismo, ele deturpa a sexualidade, as ideologias que vão aparecendo. É um sistema mundano. Você quer ter uma ideia de como é o ser humano sem Deus? Você lê Romanos 1, do versículo, até o versículo 18, versículo 32, do 1 ao 18, Romanos 1, do 1 ao 18, você vai ter um retrato do ser humano sem Deus, como ele é deplorável. Como o ser humano sem Deus está perdido, está condenado, ele está morto e não sabe. E a graça de Deus se manifestou para livrar esse ser humano. Paulo, ele faz essa referência a essa decadência do homem, mas ele está dizendo: olha, nós éramos assim, nós estávamos condenados, nós estávamos perdidos, mas a graça de Deus se manifestou e nos livrou, e agora nós somos salvos em Cristo. Nós éramos assim. Aliás, é por isso que nós não podemos ter uma linha de julgamento. Nós estamos aqui julgando o mundo. Nós estamos identificando que existe uma grande diferença entre servir a Deus e servir a nós mesmos. Toda vez que nós servimos a nós mesmos, nós estamos perdendo a vida que Deus nos deu. Jesus não pede a sua vida para tomar ela. Ele pede a sua vida para te dar mais vida. E Jesus fala assim: aquele que vem a mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Jesus disse assim: quem perder a sua vida por minha causa, achará. Que quando a gente se aproxima de Jesus, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, quando a gente vive com Jesus, nós adquirimos mais vida em Jesus. Porque Jesus é vida. Então a graça de Deus se manifestou para nos dar livramento. E Paulo diz aqui para os irmãos: antes, outrora, antes, agora não. Agora nós não somos mais guiados pelo mundo.
nós não somos mais inclinados à vontade da carne, nós não somos mais dominados pelo príncipe da potestade do ar, porque nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Ele vai para o versículo agora do 4 ao 8. A graça de Deus nos salvou e nos transformou. Nós estávamos numa posição de escravidão. A posição dos homens, do versículo 2, versículo 3, é a posição de um escravo. Escravo do pecado, dominado pelo mundo, dominado pelo inimigo, induzido a fazer o erro. Agora a posição a partir do versículo 4, olha só. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça nos salvou. Ou pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Esses 4 versículos eles trazem para a gente essa verdade da salvação. Pela graça de Deus nós fomos salvos e fomos transformados para uma nova posição, para uma nova vida. Qual era a nossa posição? Que nós lemos em Efésios 2:1. Mortos. Qual era a nossa posição no versículo 2 e 3? Escravos do pecado, dirigidos pelo mundo, guiados pelas próprias paixões. Qual é a nossa posição agora? A graça de Deus se manifestou para quê? A graça de Deus se manifestou para nos dar vida, e a graça de Deus nos manifestou para nos dar um propósito, para nos dar uma nova direção. A graça de Deus se manifestou para nos salvar de nós mesmos. Você já pensou nisso? Que tem pessoas para ser salva dela mesmo? Você já ficou cuidando de alguém para esse alguém não se machucar? Geralmente a gente faz isso com uma criança, né? A gente fica preocupado, se deixar a criança sozinha, ela vai se machucar. Mas existe adulto também. E na vida com Deus, existem muitos adultos assim. Muitas pessoas que estão começando na caminhada cristã e que elas precisam da graça de Deus para serem protegidas das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos. Então, nesse sentido, a graça de Deus se manifestou porque Deus é rico em misericórdia. Porque Deus quis nos salvar por causa do seu grande amor. Foi por amor que nós fomos salvos. O Senhor olhou para nós e nos viu perdidos e condenados, e Ele nos amou. Tem uma crônica do pastor Max Lucado, antiga, muito tempo fiz essa leitura, a Bíblia do pastor Max Lucado, ele fazia alguns poemas, e um dos que ele fez, teve uma conversa entre Deus e os anjos, se Deus deveria criar o ser humano. E os anjos disseram: Senhor, o Senhor vai criar, o Senhor vai fazer essa criatura, ele vai pecar, vai errar, ele vai virar as costas para o Senhor, ele vai destruir o jardim, só vai fazer coisa errada, só vai dar decepção, frustração. É melhor o Senhor não criar. E o Senhor olhou para os anjos e o Senhor disse: eu vou criar ele. Ele vai mesmo errar. Ele vai mesmo pecar. Ele vai fazer isso mesmo. Ele vai perder o jardim. Mas eu vou amar tanto ele. Eu vou amar tanto esse ser humano. Eu vou dar tanto amor para ele que um dia ele vai voltar.
Jeremias escreveu que com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí, porque o Senhor, Ele nos amou com amor eterno. A gente acabou de cantar aqui o ousado amor. O amor de Deus é tão grande que o tema central da Bíblia não sobre descrever o amor de Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que foi capaz de dar o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça de Deus se manifestou em amor para nos salvar. Foi por causa do seu amor rico, do seu amor misericordioso, um amor que não tem fim. Ele olhou para nós e Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Significa que exatamente no momento que Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Por isso que no dia que você desceu às águas, alguém leu ou falou para você que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Que a graça de Deus se manifestou no seu amor para fazer isso, para nos ressuscitar e para nos colocar numa nova posição. O Senhor nos livrou daquela posição de escravidão, daquela posição de domínio, e Ele nos colocou nos lugares celestiais. O texto diz que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Maravilhoso. Eu comecei o culto lendo com vocês os Salmos 40, que eu amo a referência dos Salmos 40. Eu não sei se você já se sentiu perdido, eu já me senti perdido. Sem salvação, longe de Deus. Eu já me senti sujo. Eu já confessei alguns pecados para vocês aqui. Mas eu gosto muito dessa referência dos Salmos 40, ao verso 2 e 3. Diz assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Salmos 40, verso 2 e 3. Já me senti, irmãos, sujo num lamaçal do pecado, perdido, sem salvação. Romanos 8 diz que agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando você se sente perdido, você se sente sem salvação, quando você se sente longe de Deus, alguns de vocês já devem ter tido essa experiência. Você perde a vontade de cantar, você perde a vontade de orar, você perde a vontade de vir à igreja, de congregar, você não se sente preparado para pregar o evangelho para alguém, você se sente acanhado, você fica com medo. Mas quando você passa por esse processo da graça de Deus, e você alcança o perdão de Deus, e você vê a graça de Deus se manifestando na sua vida, você tem a sua vida completamente restaurada, você sai do lamaçal do pecado, você tem a sua vida limpa, o Senhor perdoa os teus pecados, e o Senhor te purifica de toda injustiça. Você se sente novo, você se sente renovado. Você sabe o que é ter um novo cântico nos lábios? Quando o Senhor restaurou a minha vida e eu me senti salvo, eu tive alegria em orar, eu tive alegria em cantar, o Senhor pôs uma nova oração na minha boca, eu percebi que o Espírito Santo estava intercedendo por mim, eu me alegrei na presença de Deus. Nós ouvimos falar que o Senhor habita no meio dos louvores, às vezes nós estamos cantando e parece que o Senhor não está habitando. É só nós quebrantarmos o nosso coração, nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos as nossas culpas, nos lançarmos aos braços de Deus, confiar na graça dEle, porque Ele nos tira do lugar mais sujo que possa existir. Um dos caras que foi salvo por Deus foi Jonas. Se você ler Jonas, ele fala: do ventre do inferno gritei. E o Senhor ouviu a oração de Jonas no ventre do grande peixe, porque Jonas achou que estava morto. E de repente ele estava lá, sendo um mensageiro de Deus, bem vivo, porque o Senhor quer nos dar vida,
E para que o Senhor quer nos dar vida? O versículo diz que o Senhor nos ama e que Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. No versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, sempre em Cristo Jesus. Sempre em Cristo Jesus, porque Jesus é o centro da história. E Jesus é a nossa salvação. Jesus é a nossa justiça. Jesus é a nossa paz. Jesus é quem se manifestou para nos dar nova vida. Amém? E aí, para mostrar nos séculos vindouros, significa que enquanto durar, né, a eternidade, imagina, a eternidade, o Senhor vai mostrar para nós, para a igreja, para o seu povo, durante a eternidade, Ele vai mostrar a riqueza da sua glória. A riqueza da sua grandeza, da sua majestade. O Senhor quer compartilhar conosco o seu ser completo, o seu ser inteiro. O Senhor nos ama e por isso Ele manifesta a sua graça para nos colocar nessa nova posição. Amém? Nós saímos de uma posição de culpa, saímos de uma posição de pecado, saímos de uma posição de dívida e o Senhor nos colocou numa posição de filhos de Deus. Essa manifestação da graça de Deus foi para nos salvar. O Senhor fez tudo para nos salvar e Ele usou os meios corretos. Versículo 8, porque pela graça sois salvo mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O único meio possível, aparece a coisa certa, do jeito certo. Deus não errou, Deus não erra, Ele não falha. Ele fez do jeito certo. Ninguém pode contestar o processo da salvação. O processo da salvação foi um processo justo. Porque pela sua graça, mediante a fé. Vamos falar da graça. Era impossível. Era impossível nós sermos salvos por nós mesmos. O texto diz, isso não vem de vós. Tanto a fé, quanto a graça, quanto a salvação. Aqui os teólogos falam muito sobre a fé, sabe? É a fé que não vem de vós, teologicamente falando. Mas vamos pensar sem teologia, tá bom? Vamos pensar sem ficar preocupado, só com as regras gramaticais. Vamos ser sinceros. O que veio de nós? Graça veio de nós? Fé veio de nós? Sabedoria veio de nós? Não vem nada de nós. De nós veio a culpa. De nós veio o pecado. Por causa de nós veio a condenação. Deus não esperava que nós fôssemos capazes de fazer alguma coisa. Na verdade, Ele sabia que nós não éramos. O pastor Shed, escreve um texto legal. Eu quero compartilhar com você. Não há como um cadáver se levantar. Não existe possibilidade dos escravos cortarem as suas próprias correntes. Nem como um filho da ira se afastar da ira. Não existe possibilidade do ser humano fraco, vendido ao pecado, condenado à morte, se salvar a si mesmo. Mas Deus oferece sua tão grande salvação por sua graça. Em resposta à salvação, o nosso coração não poderia dizer outra coisa a não ser obrigado, Senhor. E quando a gente consegue dizer obrigado, Senhor,
Esse simples obrigado é a fé. Quando a gente consegue agradecer a Deus. Por isso que a Bíblia fala, sede agradecidos. Então a salvação foi nos dada pela graça, mediante a fé. A graça é o favor imerecido de Deus, e a fé é o dom de Deus para nós. Porque ela não vem de nós mesmos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, se não tivesse palavra de Deus para nós, nós nunca teríamos fé. Então, se você quer crescer na fé, ouça a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, compartilhe a palavra de Deus, porque cada vez que a gente ouve a palavra de Deus, a nossa fé aumenta, ela é aumentada. Nós fomos chamados para isso, para crescer na graça e no conhecimento. E a salvação se manifestou àqueles que mediante a fé creem em Jesus, aqueles que mediante a fé aceitam o sacrifício de Jesus. Para você, talvez esteja aqui com a gente, ou talvez esteja assistindo, ou vai ver esse sermão, João 1,12. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filho de Deus é aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por último, pela graça de Deus, a graça de Deus se manifestou para antecipar para nós essa nova vida. Que eu falei para você de uma nova vida, e a gente fica às vezes pensando que uma nova vida vai ser quando o Senhor Jesus aparecer nas nuvens, no poder, né, no céu, com poder e grande glória. A gente fica pensando na possibilidade de uma nova vida só no céu. Mas uma nova vida antecipada. Como se vive uma nova vida agora. Como se vive uma nova vida hoje. Conversando com alguns de vocês, de vez em quando alguém fala, né? Essa semana batendo um papo com o Maciel. O Maciel está vindo na igreja há alguns meses já, ou semanas pelo menos, né, Maciel? E o Maciel falou, não, pastor, é perceptível. As pessoas estão me falando. Cara, você mudou, você está diferente. Porque o Evangelho muda a vida da gente. O Evangelho muda o homem todo. Nós temos que pregar o Evangelho todo para o homem todo. E o Evangelho muda tudo. E a última que eu quero compartilhar com você aqui, no versículo 10, é que diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Para que nós fomos criados? Para que o Senhor nos colocou aqui? A pergunta, acho que de todas as gerações, de onde viemos, quem somos, para onde vamos. Nós viemos de Deus, nós somos de Deus, e nós vamos para Deus, irmãos. Nós fomos criados por Deus, nós somos feitura de Deus, obra das mãos de Deus. O Senhor nos criou, o Senhor criou o céu e a terra. O Senhor criou o mundo e tudo o que há no mundo. O Senhor nos fez seres, obras das suas mãos. As boas obras que o Senhor prepara aqui na palavra de Deus, elas não conduzem à salvação. Não se pratica boas obras para ser salvo. Se pratica boas obras porque fomos salvos. Se pratica boas obras porque é o resultado da nossa salvação. Foi para isso que nós fomos salvos, para viver os propósitos de Deus. Por isso que a primeira lei espiritual é: Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque nós fomos criados para as boas obras, porque a graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os homens, para que ele vivesse uma vida diferente.
Abre a sua Bíblia aí, se você puder, em Tito 2, 11 ao 14. Tito 2, 11 ao 14. A gente está fechando aqui para concluir, tá bom? Em Tito 2, do versículo 11 ao 14, diz assim, no nome de Jesus: porquanto a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, de forma justa, de forma piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. O que o Senhor fez por nós? O Senhor nos salvou e antecipadamente preparou um plano para nós, de boas obras, para nós termos uma vida boa, para nós termos uma vida abençoada, para nós sermos felizes na nossa vida pessoal. A Bíblia ensina sobre tudo. A Bíblia ensina como você ser feliz solteiro, como você ser feliz casado, como você ser feliz com filhos. A Bíblia ensina como você ser feliz sem filhos. A Bíblia ensina você ser feliz no trabalho. A Bíblia ensina você ser feliz nos estudos. Ensina você ser feliz na sociedade, com seus vizinhos. A Bíblia ensina você ser feliz nos negócios, nas negociações que você faz na vida. A Bíblia ensina você, jovem, ser feliz no namoro. A Bíblia ensina você ser feliz na igreja, no corpo de Cristo. A Bíblia ensina você a ser feliz nas diversões. Você não ser frustrado, não ser competitivo, briguento. Você curtir a vida. Ser feliz numa partida de futebol. Ser feliz num jogo qualquer que você participe. Que seja uma diversão, uma coisa boa, saudável. A Bíblia ensina sobre a gente ser um ser humano equilibrado, que é grato a Deus e que faz a vontade de Deus em todo o tempo, que pratica as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nela. A Bíblia fala sobre boas obras. Desejo que o Espírito de Deus abençoe sua vida. Quero concluir fazendo 2 perguntas. Eu vou fazer e responder, tá bom? Para você não ir embora com dúvida. Para você não ficar com dúvida aí na sua casa. 2 perguntas. Que atitude deve tomar a pessoa sem Cristo? Baseado na graça de Deus. O que uma pessoa sem Cristo precisa fazer? Qual é a sua responsabilidade? Reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Se arrepender dos seus pecados. Perguntaram para Pedro isso. O que a gente precisa fazer, Pedro? Pedro disse, você precisa se arrepender dos seus pecados e receber a Jesus, e você vai encontrar descanso para a sua alma. A pessoa sem Cristo precisa receber Jesus. João 1,12, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Se você quer mudar de vida, você quer ter uma experiência radical na sua vida, aceite e receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Faz um tempinho, num mercado, um dia, as 2 meninas conversando, uma que trabalhava no caixa, a outra que estava empacotando, e uma falou para a outra, poxa, eu queria ir num lugar diferente essa noite, já estou cansada aí dessas brincadeirinhas, dessas festinhas, queria ir num lugar diferente. E eu falei para ela, vai na igreja, menina. Ela falou, na igreja? Eu falei, vai na igreja. Você vai ver que lugar diferente. Você vai ver a experiência que você vai ter. E Deus vai falar ao seu coração. Você vai ouvir a palavra de Deus, sua vida vai ser transformada. Depois que você for à igreja, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Isso aconteceu com uma menina na igreja. A minha esposa, ela queria ir para o carnaval em fevereiro de 95.
E a minha sogra falou, não, hoje você vai para a igreja comigo. A Andréia tinha 19 anos. Ele falou, se você não for para a igreja comigo hoje, você não vai no carnaval. Hoje você vai para a igreja. E a Andréia foi para a igreja contra a vontade dela. Mas naquele dia ela teve uma experiência radical. Porque quando você entra nesse lugar aqui, você está na mira de Deus. Quando você se direciona, quando você vai. Talvez ela disse que não queria, mas o Espírito Santo estava conduzindo ela. Ela chegou na igreja brava com a mãe e saiu da igreja transbordante de alegria, com os olhos inchados de tanto chorar, de tanto que Deus tinha falado ao coração dela, o quanto ela tinha sentido o amor, a graça de Deus. Ela sentiu que todos os pecados dela de 19 anos foram perdoados. Você sentia a sua vida limpa. Eu tinha um pouco mais de 30 anos com alguns pecados meus ocultos, fazendo discipulado, confessando pecados, quando eu tive uma libertação total. Eu sabia que eu era livre. Eu podia contar todos os meus pecados em qualquer lugar, porque eu sei que o Senhor restaurou a minha vida. A graça de Deus, ela é suficiente, ela é grande o bastante para perdoar todos os nossos pecados, todas as nossas culpas. Você que está sem Cristo, não importa se você matou alguém, se roubou alguém, se fez qualquer atrocidade nesse mundo, se você entregar a sua vida para Jesus, Jesus apaga o seu passado e você passa a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso, você que está sem Cristo, corra para os braços de Jesus e Jesus vai transformar a sua vida. E tem mais uma pergunta: qual a atitude que nós cristãos devemos ter? Qual a atitude nossa? O que nós devemos ter? Qual deve ser a nossa responsabilidade? Qual deve ser a nossa conduta como cristão? Para finalizar, eu quero que você abra a sua Bíblia em Colossenses 3, do 12 ao 17. A gente finaliza junto no nome de Jesus. Colossenses 3, do 12 ao 17, diz assim, no nome de Jesus: nós cristãos, o que nós precisamos fazer? Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai mutuamente uns aos outros, caso alguém tenha motivo de queixa um contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecido. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Esses são os deveres, são as virtudes do cristão, para ele caminhar nas boas obras que Deus preparou para ele, cheio de bondade, humildade, benignidade, misericórdia, cheio de amor. Meu desejo é que o Espírito de Deus encha a sua mente, o seu coração, a sua vida, no nome de Jesus.